Vamos neste vídeo criar a nossa primeira aplicação com o CodeIgniter 4 e vocês poderão perceber desde logo do início que já existe de facto uma aplicação criada, isto é o conjunto de funcionalidades, vamos lhe chamar assim por agora, que já vêm por defeito instaladas com a primeira criação de um projeto de CodeIgniter. Bom, em primeiro lugar nós vamos fazer aqui uma breve alteração. Nós estamos aqui num ambiente de produção e o que eu vou fazer é, aqui no meu projeto, vamos aqui ao meu environment e vou alterar para development. Já agora, se tiverem algum problema com a questão da visualização, porque não tem aqui de facto um aspecto visual que nos permita distinguir quais são os comentários e os que não são, porque trata-se de um fecheiro específico, não é um fecheiro de PHP, é um fecheiro .env, vocês podem sempre fazer o seguinte, vão aqui às extensões e procuram por .env. E vai aparecer aqui uma extensão, eu vou abrir aqui um bocadinho mais, que é esta que aqui está. Poderiam experimentar outras, não havia qualquer problema, mas nós queremos só uma que tenha um syntax highlighting. O syntax highlighting é a transformação do texto em cores que nos permitam claramente identificar o que é que está ativo e o que é que não está. E se fizerem aqui a instalação, o que vai acontecer então é que muito rapidamente tem isto instalado e reparem agora que o fecheiro env passou a ter um aspecto de visualização muito mais interessante. Porquê? Porque eu passo a ter a possibilidade de ver o que é que está ativo e o que é que não está. Então fica aqui esta dica, vocês vão aqui à área das extensões, procuram por env, procuram esta extensão, instalam e está a funcionar. Elas têm 5 estrelas, portanto é uma extensão a funcionar corretamente. Dito isto, eu alterei para development, o que significa que se eu agora aqui refrescar, nós vamos ter aqui o development e já agora vamos fazer aqui uma ligeira experiência que é colocar aqui teste. Okay? Se eu agora aqui for refrescar, reparem que ele diz que o environment não está definido corretamente, ok? Portanto, muita atenção à forma como vocês escrevem aqui o development, ok? Porque às vezes poderá acontecer um erro e vocês têm que vir aqui exatamente definir como as coisas estão. Bom, dito isto, o que vai acontecer agora é o seguinte, nós temos a nossa aplicação a funcionar, eu alterei para development apenas para ser reportado algum erro que eventualmente possa acontecer. Eu quero chamar a atenção aqui para alguns aspectos. Por exemplo, nós temos aqui este ícone em baixo, que se eu agora clicar nele, nós vamos ter aqui uma barra que vai conter um conjunto infindável de informações e é a nossa barra de debug. Nós iremos tratar dela mais à frente, ok? Se eu alterar aqui, vou fazer aqui inclusive é isto, vou aqui comentar um e descomentar o outro e vou colocar aqui com o production. Okay. Se eu agora comentar aqui com o cardinal e descomentar este, nós vamos ter então aqui um ambiente diferente. E reparem que no ambiente de produção nós não temos o acesso àquela barra de debugging. E atenção que eu não vou estar agora a abri-la para não estarmos a criar aqui mais confusão. Eu vou simplesmente aqui colocar o sistema em ambiente de development e quando refresco eu passo a ter então esta barra aqui aberta. Eu posso aqui fechá-la, fica ali aquele ícone e já agora se eu fizer aqui um clique, ela vai saltar lá para o topo, ok? E se eu agora for carregando aqui, eu vou ter acesso a um conjunto de funcionalidades, de informações que me vão permitir controlar melhor e fazer um debug melhor da minha aplicação. Não é neste momento o que importa, reparem que temos aqui muitas informações, eu vou simplesmente fechar isto e depois iremos falar ao longo desta playlist. Bom, mas estamos então em ambiente de desenvolvimento. Perguntar-me-ão então o seguinte, bom, neste caso, como é que aparece aqui, eu aqui ativei qualquer coisa que não devia ter ativado. Ok, tranquilo, vamos aqui remover isto, vamos aqui refrescar a nossa aplicação e continuamos a ter ali aquela informação. Tranquilo, foi alguma coisa que eu fiz aqui, que ativei aqui sem querer e por conseguinte nós temos agora aqui a apresentação daquela informação, isto é, está-nos a indicar em que página é que nós estamos. Não é isso que nos interessa agora, neste momento. E para desativar isso, eu parei aqui momentaneamente o vídeo apenas para ver onde é que era. É aqui, basta aqui clicarmos nos views e desativamos aquela apresentação, ok? Pronto, tranquilo. Vamos então aqui regressar ao nosso sistema. O que acontece é o seguinte, de onde é que vem então esta informação que aqui está? Se nós regressarmos ao nosso projeto, eu vou aqui fechar, vamos aqui à nossa pasta app, onde vamos passar a maior parte do nosso tempo. Nós temos um fluxo relacionado com o padrão MVC que funciona mais ou menos da seguinte forma. Quando é feito um pedido à nossa aplicação,
esse pedido tradicionalmente é feito através de um link, ou melhor dizendo, de uma URL ou uma URI. Neste caso escrevemos aqui o endereço. Este pedido, quando é submetido, enter, para o nosso servidor, ele vai ser tratado por um controlador, um controller. Pertence ao padrão MVC, Model View Controller. E esse controlador é responsável fundamentalmente por gerir os requests. Os requests, que são os pedidos, são então todas as solicitações que nós fazemos à nossa aplicação. E ele vai ser também responsável por gerir as responses, isto é, as respostas. É ele que nos vai definir qual é, por exemplo, a página de internet que vai ser apresentada, ou o conjunto de páginas, já iremos ver. Bom, neste caso, quando eu entro neste endereço, é-me apresentada esta página. Porquê? Bom, vamos escalpelizar isto aqui de uma forma mais ou menos superficial, mas já com algum detalhe. Quando nós introduzimos aquele endereço, e já sabemos que a porta de entrada da nossa aplicação é aqui o Public Index, esse endereço ou esse pedido vai ser enviado para a pasta dos controllers. Na pasta dos controllers vai ser encontrado um controlador. Neste caso, o controlador que está a ser encontrado é o Home. Vocês poderão perguntar, bom, então eu tenho que ter sempre um controlador chamado Home na minha aplicação. Não. Vou aqui apagar este comentário que está aqui a mais. Ok? Há muito lixo ainda nesta framework que tem que ser limpo. Bom, de qualquer das formas, o que é que acontece aqui? Reparem, nós temos um controlador que é uma extensão, é uma classe de PHP, mas que é uma extensão de uma outra classe chamada Base Controller, que existe aqui. E esta, por sua vez, é uma extensão da classe Controller, que é a classe da framework do CodeIgniter, que define algumas funcionalidades genéricas que nós não temos que estar a reprogramar. Bom, o que vai acontecer tradicionalmente é que nós vamos deixar aqui este Base Controller, onde nós podemos agregar um conjunto de outras instruções para carregamento de helpers, enfim, fazer um conjunto de outras operações, mas que agora não interessam nada. Então, este controlador Home tem aqui uma função que nós chamamos método, que se chama Index. E esta função Index, ao ser executada, vai devolver uma view chamada Welcome Message. Onde é que nós vamos encontrar estas views? Bom, dentro da pasta Views, se nós abrirmos aqui, temos aqui, para além de uma outra pasta com erros, que é uma pasta que contém um conjunto de erros já incorporados ou páginas com erros já incorporadas dentro da framework, temos aqui este Welcome Message. E este fecheiro que aqui está contém então toda a estrutura de código, cascading style sheets, etc., que permitem visualizar aqui esta página. Ok? Ora, o que é que vai acontecer agora se eu eliminar este fecheiro? Shift Delete, vou eliminar o fecheiro, ele deixou de existir, então este Home, quando for executado, vai tentar devolver uma view que não existe. Então, neste caso, o que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui um erro. E reparem que o aspecto dos erros é muito interessante nesta versão do CodeIgniter 4, porque eles são extraordinariamente específicos e mostram-nos, inclusive, as partes do código onde há esse erro. Se nós deslocarmos aqui para baixo, vamos começar a ver muitas informações sobre a localização, etc., em que pontos é que houve erros, tudo isso. E, portanto, ele diz aqui invalid file welcome_message.php. Porquê welcome_message.php? Porque era o fecheiro que estava a ser esperado aqui. Reparem que não tem que ter a extensão .php, ele automaticamente detecta isso. Bom, mas melhor do que isto, porque é que nós temos aqui o Home? Bom, aqui teremos que regressar à pasta das configurações. E na pasta das configurações nós vamos procurar aqui por um fecheiro chamado routes. Route significa caminhos, isto é, o roteamento, é qual é o percurso, qual é o fluxo que a minha aplicação faz. E logo aqui à cabeça nós vamos encontrar aqui um router setup. E nós temos aqui a definição do namespace dos controladores, não vamos mexer, eles vão manter-se naquela pasta, a menos que nós quiséssemos alterar a pasta dos controladores e ela deixar de pertencer aqui ao app controllers, que é o que está agora, nós vamos deixar lá ficar os controladores, mas ele agora define aqui qual é o controlador por defeito. E neste caso está Home. Ora, eu vou alterar para Main. E se eu quero definir aqui qual é o método que vai ser executado em primeiro lugar quando eu entrar no Main, vai ser este. Em primeiro lugar, salvo seja. Porquê? Eu estou aqui a indicar
Se eu agora fizer aqui um refrescamento, vou então ter então um erro, não existe esta informação aqui. Mas basicamente o que eu estou aqui a indicar é que, ok, eu tenho aqui um default controller que é o main e o meu default method que é index. Há depois, no entanto, aqui uma novidade relativamente ao CodeIgniter 3, que é a definição de routes. E se estas routes estiverem definidas, muito à semelhança do que acontece com frameworks mais avançadas, como é o caso do Laravel, elas vão aumentar a performance. Porquê? Porque se eu definir isto desta forma, o sistema vai ter que ir à procura no interior das pastas da existência dos fecheiros para executar essa operação. Se os roteamentos estiverem definidos, ele não pesquisa, não procura no interior das pastas, ele vai partir do pressuposto que as informações que eu tenho aqui definidas estão corretas. Neste momento, eu vou aqui comentar este routes, ok? E se eu agora aqui refrescar novamente, vamos continuar, obviamente, a ter um erro, ele diz-me aqui, simplesmente, file not found. Não foi encontrado o fecheiro, porquê? Porque não existe o controlador chamado main, nem o seu método index. Então reparem que a alteração que eu fiz aqui em main e em index já está a surtir efeito. O que é que eu tenho que fazer para fazer com que a minha aplicação fique a funcionar corretamente? Bom, eu vou aos controladores criar o meu controlador chamado main. Neste caso, para criar um controlador é muito simples, é criar um novo fecheiro e dar-lhe um nome com letra maiúscula main.php. Quando abrirmos aqui o nosso fecheiro, nós vamos ter o fecheiro completamente limpo. Com o tempo nós vamos nos habituar a escrever a estrutura base de um controlador, de um módulo, de uma view. Mas neste caso concreto, para não estarmos a perder tempo, eu posso simplesmente chegar aqui ao Home, copiar todo o código que aqui está e colá-lo aqui dentro do meu main. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? É alterar aqui o Home para main. E agora já tenho aqui o meu método index. Ele é público, portanto é acessível a partir do exterior, o que significa que eu posso retornar uma view, iremos depois ver isso mais à frente, assim como posso colocar aqui um echo, olá mundo, obviamente entre pelicas, neste caso entre as aspas. Se eu agora for aqui refrescar a minha aplicação, nós vamos ver aqui o olá mundo e reparem que estamos aqui na raiz da nossa aplicação, portanto naquilo que se designa tecnicamente pela landing page, a página inicial. Então eu tenho aqui o Olá Mundo, que foi simplesmente aquilo que foi criado aqui. Obviamente que é possível eu colocar aqui uma variável, vamos colocar aqui título, é igual a teste, ok? E agora fazer aqui um echo título. E por conseguinte, se eu agora for aqui refrescar, nós vamos ter essa opção de colocar lógica aqui dentro. Bom, mas de uma forma muito simples era necessário explicarmos isto. Primeiro, definirmos as rotas. Neste caso eu ignorei por completo isto que aqui está, ficará mais para a frente, mas fui definir aqui qual é o ponto de entrada, qual é o controlador inicial da minha aplicação, qual é o método que ele vai executar por defeito inicialmente, se não for indicado um ou outro método, e a partir daqui nós criamos então o nosso controller, chamado main. Obviamente podemos apagar aqui o home, shift delete, foi à vida, temos aqui o main. Dentro do main temos o seu método index, dentro do index temos as instruções que depois são executadas e fazem então o envio da resposta para o nosso browser.